Em momentos críticos, simplesmente não havia lutadores suficientes para lidar com os demônios. Ele não podia proteger a cidade inteira sozinho, e se esses meninos realmente possuíssem corpos de guerreiros, então treiná-los só ajudaria. O diretor suspirou profundamente. Na verdade, ele se sentia tanto aliviado quanto exausto ao pensar que finalmente colocaria o peso de lidar com aqueles meninos problemáticos nos ombros do homem de um olho só. O homem de um olho só falou com uma expressão séria. Ele explicou que os demônios estavam evoluindo rápido demais. Assim que sua inteligência melhorou, começaram a aprender as fraquezas humanas, chegando até a se disfarçar como animais de estimação inofensivos. Se ele não tivesse visto as imagens da vigilância pessoalmente, admitiu que nunca teria acreditado em algo assim. O diretor soltou um suspiro cansado. Em voz baixa, disse que o destino pode ser incrivelmente imprevisível, trazendo eventos que ninguém jamais poderia antecipar. O homem de um olho só o tranquilizou, dizendo para não se preocupar demais. Como um guerreiro de nível nacional, seu destino estava profundamente ligado à segurança da cidade. Não importava o quão poderosos os demônios se tornassem, ele continuaria a lutar por ela. Ele acrescentou que, mais cedo ou mais tarde, enfrentaria esses demônios cara a cara. Evitá-los nunca foi uma opção. Ainda assim, ele entendia que a força de uma única pessoa tem seus limites. Se houvesse qualquer chance de descobrir e treinar mais guerreiros, ele faria isso sem hesitar pelo bem de proteger toda a cidade. Então, ele se aproximou dos meninos e disse calmamente que sabia o que aconteceu na noite passada. Pelo que ouviu, eles haviam comido um demônio de segundo nível, um cão matinal. De pé sobre eles, ele olhou para baixo e perguntou diretamente se eles realmente eram os responsáveis por matar o demônio. Ele então perguntou exatamente como haviam conseguido derrotar o demônio. Os dois pacientes trocaram olhares por um momento, concordando silenciosamente sobre algo. Após esse breve momento, responderam casualmente que não haviam matado ninguém e definitivamente não tinham comido o cachorro. Segundo eles, a criatura simplesmente morreu sozinha e eles não sabiam absolutamente nada sobre isso. O homem de um olho só decidiu testá-los pessoalmente. Uma aura fraca envolveu sua mão enquanto ele lentamente direcionava a energia para o rosto de Levi. Ele rapidamente percebeu algo estranho. Levi mostrou quase nenhuma reação. Com reflexos assim, até alguém com um corpo natural seria no máximo um guerreiro de terceira categoria. Jasper então inclinou a cabeça e comentou casualmente que parecia que o homem estava tentando ajudá-los com o cultivo. Ambos os meninos olharam para o homem de um olho só e o agradeceram educadamente, como se ele tivesse acabado de lhes oferecer um favor gentil. No entanto, Levi calmamente acrescentou que provavelmente o homem de um olho só não era adequado para guiá-lo no cultivo. Afinal, perder um olho tornaria difícil supervisionar o processo corretamente. Ele repetiu sua razão sem hesitar. Como o homem tinha apenas um olho, seria naturalmente mais difícil treinar alguém. Nesse momento, Jasper de repente entrou na conversa. Ele sugeriu que o homem de um olho só simplesmente deixasse ele curar o olho perdido primeiro, e depois poderiam cultivar juntos. O homem de um olho só começou a suspeitar que essas observações estranhas eram os comportamentos suicidas descritos nos arquivos que ele havia lido. Se esses meninos não possuíssem corpos inatos, já teriam se matado centenas de vezes. Jasper explicou com confiança que Levi já havia ficado muito mais forte. O que Levi precisava agora era aumentar seu nível de cultivo, e ele até se ofereceu para curar o olho do homem de um olho só para tornar isso possível. Levi acrescentou com orgulho que Jasper era um especialista em acupuntura. Segundo ele, as habilidades de Jasper eram incríveis, e não havia dúvida de que ele poderia consertar o olho do homem. Jasper então começou a andar ao redor do homem de um olho só, examinando-o cuidadosamente enquanto continuava oferecendo sua ajuda médica com entusiasmo. O homem de um olho só riu baixinho. Até mesmo os famosos médicos de nível nacional da grande academia de medicina nunca ousaram prometer que poderiam restaurar seu olho. Comparados a eles, esses dois meninos mentalmente instáveis mal pareciam convincentes. Ainda se divertindo, ele se sentou na grama ao lado de Levi e concordou em tentar, mesmo assim.
Como seu cultivo lhe permitia parar balas perfuradoras de armaduras com as próprias mãos, ele não via real perigo em deixar esses dois psicopatas brincarem com a acupuntura. Ele disse a Jasper que poderia tentar inserir uma única agulha. Afinal, era só uma agulha pequena, o que poderia acontecer? No entanto, depois que Jasper começou seu trabalho, o homem de um olho só percebeu de repente que sua cabeça inteira estava coberta de agulhas, e uma sensação estranha começou a se espalhar por ele. Jasper ativou o que ele chamou orgulhosamente de técnica de rotação universal e levantou outra agulha. O homem de um olho só franziu a testa e perguntou se ele estava apenas enfiando-as aleatoriamente. Jasper balançou a cabeça com confiança e respondeu que essa técnica era muito real e até tinha um nome próprio. Segundo ele, era um método especial que ele havia desenvolvido após anos observando o movimento do espaço e do universo. Ele garantiu ao homem que, graças a essa técnica, muitas pessoas supostamente se recuperaram de suas doenças. O homem de um olho só riu suavemente. O fato de ele já poder sentir algo acontecendo já era surpreendente. Ele ainda tratava toda a situação como uma piada e nem sequer ativou sua técnica defensiva. Mas nunca imaginou que uma agulha tão pequena poderia gerar uma ressonância dentro de sua fonte de energia interna. Antes que ele pudesse terminar de falar, Jasper de repente inseriu outra agulha diretamente em sua testa. Naquele instante, o homem de um olho só sentiu um choque estranho dentro de sua cabeça, como se algo tivesse explodido profundamente em seu cérebro. Sua visão se embaçou imediatamente e ele começou a perder a consciência enquanto seu corpo se inclinava para a frente. Felizmente, Levi reagiu rapidamente e o pegou antes que ele caísse de cara no chão. Levi anunciou calmamente que o homem simplesmente desmaiou. Jasper parecia chateado e supôs que algo havia dado errado com sua nova técnica. Ainda assim, estava aliviado por terem testado em outra pessoa primeiro. Após pensar por um momento, Jasper de repente disse que entendeu qual era o problema e prometeu que isso não aconteceria novamente da próxima vez. Ele então sugeriu que Levi tentasse a técnica também. Levi confiou em seu amigo e concordou sem hesitar. No entanto, depois de algum tempo, Jasper descobriu que Levi também desmaiou. Agora ele estava ainda mais confuso sobre o que exatamente estava errado com sua técnica. Percebendo que o método ainda precisava de melhorias, Jasper se perguntou quem mais estaria disposto a testar algo tão arriscado. Eventualmente, ele decidiu testar a técnica em si mesmo. Não muito depois de começar, ele também perdeu a consciência e desmaiou. Quando o diretor mais tarde se aproximou da clareira, encontrou os três caídos no chão, inconscientes. Naquele momento, ele finalmente entendeu por que os seguranças não haviam conseguido localizá-los antes. Ele ficou chocado ao ver que até mesmo um guerreiro de nível nacional tinha concordado em experimentar os métodos estranhos desses dois meninos. Vendo a situação, ele de repente começou a se preocupar com a segurança de toda a cidade. A cena então se desloca para o departamento de emergência. Uma linha direta reservada para a clínica psiquiátrica de repente tocou na recepção. A equipe do hospital imediatamente entendeu o que aquela ligação significava, e seus rostos rapidamente se encheram de pavor. Como esperado, a pessoa que ligou era o diretor do hospital psiquiátrico. Ele pediu com urgência que uma ambulância fosse enviada para o local deles. Ele explicou que, além dos dois pacientes problemáticos, agora havia também uma terceira vítima envolvida. Não muito depois, várias ambulâncias chegaram à clínica, carregaram os feridos para dentro e partiram rapidamente. O motorista da ambulância era uma visão estranha, um homem cujos olhos estavam completamente cobertos por uma bandagem manchada de sangue. A equipe da clínica observava confusa, sem entender como alguém que não conseguia ver poderia dirigir um veículo. O motorista explicou calmamente que havia recentemente feito uma cirurgia nos olhos, mas conhecia tanto bem a estrada que podia praticamente dirigi-la de memória. Depois disso, o diretor e a equipe da clínica observaram o esforço da ambulância para sair do pátio várias vezes. Eles não sabiam se deveriam se preocupar ou ficar impressionados por o veículo ter conseguido não bater já na primeira curva. Enquanto isso, Lee, que estava trabalhando no hospital, ficava cada vez mais irritado e desejava que toda essa situação finalmente chegasse ao fim. Por um breve momento, um pensamento sombrio cruzou sua mente.
Ele até imaginou organizar algum tipo de acidente para que aqueles dois cultivadores problemáticos desaparecessem para sempre. Mas logo ele voltou à realidade e deu um leve tapa na própria bochecha, lembrando-se de que era o médico que havia jurado salvar vidas. Ele então decidiu ligar para Shawn, perguntando se ele não teria se humilhado o suficiente da última vez para que o diretor enviasse aquelas duas pessoas estranhas de volta para ele novamente. Para piorar a situação, desta vez também havia uma terceira pessoa acompanhando-os. O diretor respondeu calmamente que já havia sugerido antes que seria mais fácil se os meninos simplesmente ficassem lá em vez de serem transportados para lá e para cá o tempo todo. Lee ficou chocado com essa sugestão. Se eles ficassem permanentemente, ele não conseguiria trabalhar de jeito nenhum. Vários médicos já haviam se demitido por causa do caos causado por aqueles pacientes. Finalmente, o diretor prometeu fornecer algum tipo de compensação moral. Ouvir isso suavizou um pouco o humor de Lee, embora ele duvidasse que o velho realmente fosse dar algo generoso. O diretor então disse calmamente a Lee que a solução mais simples era deixar aqueles dois caras problemáticos sob sua responsabilidade por um tempo. Ele acrescentou que Lee realmente não tinha escolha, porque, se recusasse, o diretor iria denunciar o suborno à polícia. Segundo ele, as provas que possuía eram mais do que suficientes para provar tudo. Após dizer isso sem hesitar, o diretor encerrou a ligação. Lee permaneceu lá, parado em silêncio, ainda segurando o telefone enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. Enquanto isso, enquanto os médicos estavam ocupados realizando a cirurgia em Levi, o sistema de repente emitiu uma notificação. Ele informou que um upgrade de rank SS havia sido completado automaticamente. Isso desbloqueou uma nova opção, uma técnica defensiva de rank S chamada Corpo Dourado Imbatível, que poderia aumentar a durabilidade do corpo de Levi em 100%. Como Levi novamente não fez uma escolha por si mesmo, o sistema calmamente selecionou o upgrade para ele. Em outro lugar no hospital, tudo parecia continuar normalmente. Funcionários se moviam pelos corredores, pacientes descansavam em seus quartos, e o prédio seguia sua rotina silenciosa de sempre. Lian, que havia sido atacado na clínica mais cedo, agora estava se recuperando sob os cuidados de uma jovem. Ela o alimentava gentilmente com uma colher, e o homem estava claramente encantado com a atenção. Em seu coração, ele sempre acreditou que seria impossível encontrar uma garota tão bondosa por acaso, mas de alguma forma o destino o surpreendeu. A garota mencionou timidamente que havia ganhado alguns quilos recentemente. Ela disse a Lian que, se ele não se importasse com isso, tudo ficaria bem. Com um sorriso esperançoso, ela acrescentou que perderia o peso extra em cerca de 5 meses. Lian imediatamente balançou a cabeça e disse que isso não importava nada. Se ela perdesse ou não o peso, ele ainda gostava dela da mesma forma. Ele até disse que agradecia ao destino por tê-los reunido dessa maneira. A garota lhe deu um doce sorriso e respondeu tranquilamente que passaria essas palavras gentis ao diretor, que na verdade havia organizado o encontro deles. No entanto, Lian de repente ficou sério e admitiu que tinha uma notícia ruim. Ele explicou que era infértil e perguntou a ela se ela ainda consideraria um relacionamento com ele, mesmo que nunca pudessem ter filhos próprios. A garota calmamente lhe entregou uma maçã descascada e disse que isso não a incomodava nem um pouco. Se quisessem um filho no futuro, poderiam sempre adotar um de um orfanato. Então ela perguntou curiosa se ele preferiria um menino ou uma menina. Lian sorriu calorosamente e disse que adoraria criar uma menina algum dia. Mas quando a garota riu e admitiu que preferiria um menino, Lian rapidamente mudou sua resposta e disse que qualquer coisa que ela quisesse seria perfeita. Nesse momento, um médico entrou na sala e informou que a condição de Lian estava estável. Ele aconselhou o paciente a evitar emoções intensas e disse que provavelmente ele poderia ser liberado ainda naquela noite. Nesse momento, uma enfermeira espiou na sala e mencionou que novos pacientes haviam chegado após a cirurgia. O médico assentiu e pediu à enfermeira que os trouxesse para a mesma sala. Quando os pacientes foram trazidos, Lian ficou chocado ao ver que um deles era Levi. Ele imediatamente apontou para Levi com um dedo trêmulo. Seu corpo inteiro começou a tremer de medo enquanto gritava que esse era o cara que havia comido um homem. Dominado pelo pânico, Lian de repente desabou no chão.
O médico correu imediatamente para verificá-lo. Logo depois, Levi e Jasper foram colocados em camas de hospital. Ao mesmo tempo, o sistema ficou surpreso ao descobrir que seu hospedeiro havia atingido o estágio avançado do nível humano em apenas 2 dias. Após descansar por um tempo, Levi lentamente recuperou a consciência. Ele se sentiu extremamente cansado, mas logo percebeu que definitivamente não queria ficar na mesma sala com aquelas pessoas. Enquanto isso, Liam continuava chorando alto, implorando para que o pessoal do hospital o transferisse para outro quarto o mais rápido possível. Quando Liam virou a cabeça novamente, ele viu que Levi já estava acordado e dizia calmamente que estava com fome e queria algo para comer. No momento em que Liam ouviu essas palavras, ele lembrou de tudo o que aconteceu antes e desmaiou novamente de puro choque. Em outra cama de hospital próxima, o homem de um olho tentava entender o que havia acontecido com ele. Com seu nível de força, nem mesmo um tiro direto na cabeça deveria ter deixado o menor sinal. Ainda assim, de alguma forma, ele perdeu a consciência quase instantaneamente depois que aquele cara estranho lhe aplicou outra agulha. Ele simplesmente não conseguia entender como um psicopata aleatório conseguiu derrubar um guerreiro de nível nacional como ele. Assim que Levi e Jasper perceberam que o novo conhecido havia acordado, eles imediatamente correram até sua cama. Jasper parecia desapontado e pediu desculpas por não ter conseguido curar o olho do homem antes. No entanto, ele disse com confiança que, se tivesse uma nova chance, poderia definitivamente corrigir isso. O homem de um olho olhou por um momento e respondeu lentamente que ele poderia tentar novamente, se realmente quisesse. Ao ouvir isso, Jasper ficou tão feliz que quase chorou. Ele puxou suas agulhas com entusiasmo e prometeu que, dessa vez, o tratamento definitivamente funcionaria. Mas logo, enfermeiras e médicos correram para a sala gritando que o paciente estava em perigo. Sua cabeça inteira estava cheia de agulhas e ele precisava de uma cirurgia imediata. Jasper parecia extremamente deprimido após aquele fracasso. Levi o tranquilizou gentilmente, dizendo que ele definitivamente teria sucesso na próxima vez. Enquanto isso, o homem de um olho ainda não conseguia entender por que havia desmaiado novamente e por que sua vértebra cervical havia se deslocado de alguma forma. Ele simplesmente se recusava a acreditar que isso fosse possível. Mesmo quando um demônio de nona classificação quase esmagou todos os ossos de seu corpo, ele nunca perdeu a consciência. Nesse momento, Jasper se aproximou dele novamente e pediu desculpas sinceramente por não ter conseguido curar seu olho. Ele insistiu que na próxima vez ele definitivamente teria sucesso. Ele se inclinou mais perto e perguntou se o homem permitiria que ele realizasse o tratamento mais uma vez. No entanto, o homem de um olho claramente não tinha desejo de passar por outra sessão de acupuntura. Jasper explodiu em lágrimas e se virou para Levi, reclamando que o homem de um olho simplesmente não confiava nele. O homem de um olho então percebeu que teria que tentar mais uma vez, se não fosse para mais nada, pelo menos para confirmar se os efeitos estranhos realmente eram causados pela acupuntura. No momento em que Jasper ouviu isso, seu rosto se iluminou de entusiasmo e ele puxou as agulhas escondidas de seu cabelo novamente. Logo, enfermeiras e médicos correram novamente para o quarto, gritando que as agulhas perigosas usadas pelo psicopata precisavam ser confiscadas imediatamente. Jasper estava sentado ali, parecendo completamente deprimido, sentindo que havia falhado mais uma vez. Enquanto isso, uma enfermeira começou a procurar por todo o quarto, tentando localizar e remover quaisquer agulhas restantes. Logo ficou claro que a perna direita do homem de um olho havia sido temporariamente paralisada. O médico aconselhou que ele precisaria de descanso adequado para se recuperar. Mais tarde, Jasper e Levi retornaram para visitá-lo e educadamente perguntaram como ele estava se sentindo. O homem de um olho estava furioso. Ele não conseguia aceitar que um psicopata estranho havia realmente conseguido paralisá-lo. Jasper se preocupou que o homem provavelmente não acreditasse mais nele, mas Levi disse com confiança que o homem de um olho ainda confiava nele como antes. O homem de um olho os observava com clara insatisfação, esperando em silêncio que eles finalmente o deixassem em paz. Depois de um tempo, os meninos voltaram para seu próprio quarto com uma garrafa de bebida, apenas para descobrir que não era Sprite ou cola como esperavam.
Eles decidiram que iriam comprar as bebidas por conta própria, mas logo perceberam que não tinham dinheiro. Nesse momento, ambos se viraram para olhar para o homem de um olho, que havia desmaiado várias vezes antes e agora estava deitado lá, profundamente pensativo sobre os mistérios do universo. Jasper se aproximou dele e perguntou educadamente se ele gostaria de comprar um relógio caro. No entanto, o homem de um olho claramente não tinha interesse em ter qualquer tipo de conversa com eles. Jasper continuou insistindo. Ele disse que o relógio era extremamente valioso, e como o homem de um olho parecia ser uma boa pessoa, ele estava disposto a vendê-lo para ele. Então ele orgulhosamente mostrou seu pulso, onde um relógio havia sido cuidadosamente desenhado com uma caneta preta. O homem de um olho respondeu que ele não queria o relógio de jeito nenhum. Em vez disso, ele queria saber como conseguiram matar o demônio Morning Dog, e estava disposto a pagar por essa informação. Levi e Jasper trocaram olhares novamente, pensando no que dizer. Finalmente, Jasper explicou que o cachorro havia sido obediente, fofo e peludo. Ele até abanou o rabo para eles. Então eles simplesmente disseram a ele para se cozinhar nos fios elétricos e foi exatamente isso que ele fez. O homem de um olho explodiu de raiva. A ideia de que um demônio de segunda classe permitiria ser acariciado, abanaria o rabo e então se mataria obedientemente era completamente ridícula. Ele declarou em voz alta que não acreditava em uma única palavra do que estavam dizendo. Ele acrescentou que, se algum dia perdesse sua sanidade de verdade, ele mesmo voltaria para a clínica psiquiátrica e perguntaria diretamente para aqueles lunáticos o que realmente havia acontecido. Levi e Jasper olharam confusos, sem entender quem exatamente ele estava chamando de louco. Então os dois meninos calmamente estenderam suas mãos em direção a ele e disseram que, como já haviam dado as informações, era hora dele pagar. O homem de um olho soltou um longo suspiro cansado. Lentamente, ele colocou a mão no bolso e retirou um cartão bancário plástico. Estendendo-o para eles, explicou que o cartão continha cerca de 500.000 yuan e recitou calmamente a senha também. Ele acrescentou que esse cartão, na verdade, possuía o menor valor de todos os seus cartões, mas mesmo assim, deveria ser mais do que suficiente para os dois usarem. Então falou com um tom calmo, quase indiferente. Disse que não tinha pais, esposa, nem filhos esperando por ele em lugar algum. Considerando que poderia morrer a qualquer momento nas garras dos demônios, o dinheiro não significava nada para ele, era só um número no cartão. Por isso, disse que eles poderiam gastar como quisessem. No entanto, Levi imediatamente empurrou o cartão de volta para seu rosto com uma expressão séria, dizendo que o que ele estava segurando não era dinheiro de verdade. O homem de um olho aumentou a voz, frustrado, explicando alto que o dinheiro poderia ser facilmente retirado de qualquer banco com aquele cartão. Mas os meninos simplesmente se recusaram a pegá-lo. Disseram que ele deveria manter o cartão, já que tentou enganá-los e não entregou o dinheiro físico de verdade. Depois de dizer isso, os dois caminharam calmamente para fora da sala, deixando o homem de um olho sentado ali sozinho e visivelmente furioso. Enquanto isso, a cena se deslocou para um pequeno parque localizado não muito longe da clínica. Lá no alto, no galho de uma árvore, repousava um demônio de segunda classe, uma piton negra, observando silenciosamente os arredores. O demônio havia recebido informações de que dois humanos que absorveram o poder do Morning Dog estavam em algum lugar dentro do prédio próximo. Mas além da leve aura do Morning Dog, a serpente também podia sentir a presença de um guerreiro poderoso por perto, alguém muito mais forte que os dois alvos. Por causa disso, a Piton sabia que não poderia agir de forma imprudente. Se atraísse a atenção de um guerreiro de alta patente, as coisas poderiam se tornar muito perigosas. Em vez disso, decidiu esperar pacientemente até que os dois humanos saíssem por conta própria. Justo quando a serpente começou a deslizar para baixo da árvore, ouviu barulhos estranhos por perto. Quando espiou ao redor do tronco, viu um casal se beijando, bem perto um do outro. A mulher então exigiu que o homem pagasse antes que algo mais acontecesse. A serpente pensou friamente que, se a aura do guerreiro não estivesse por perto, ela já teria se transformado em sua forma verdadeira e engolido ambos. Logo, o homem foi embora e a mulher ficou sozinha.
Encostada na árvore, ela começou a contar o dinheiro que acabará de receber por seu trabalho. Vendo que a mulher estava completamente sozinha, o demônio decidiu que poderia fazer uma refeição rápida. Uma vítima não atrairia a atenção do guerreiro dentro do prédio. Abrindo sua enorme boca, o demônio se lançou contra ela, pronto para devorá-la instantaneamente. No entanto, naquele exato momento, o demônio de repente sentiu uma aura familiar, energia do Morning Dog muito próxima. A serpente imediatamente recuou e se escondeu atrás da árvore novamente, desaparecendo de vista. Enquanto isso, a mulher suspirou desapontada, claramente insatisfeita com a pequena quantia que havia ganho naquele dia. Um pouco depois, ela caminhou por um caminho onde dois jovens se aproximavam. Eles pareciam bastante bonitos, então ela acenou com a mão e os convidou para se aproximarem, sugerindo que poderiam se divertir juntos. Levi e Jasper se aproximaram calmamente e perguntaram se ela sabia onde poderiam comprar refrigerante, pegar alguns lanches rápidos e encontrar algo bom para comer nas proximidades. A mulher entendeu errado imediatamente. Achando que os dois homens simplesmente não estavam interessados nela, disse-lhes para não perderem seu tempo, caso não estivessem atraídos por ela. Levi e Jasper olharam completamente confusos, sem entender nada do que ela estava falando. Eles repetiram a pergunta educadamente, perguntando novamente se ela conhecia um lugar por ali onde pudessem comprar Coca-Cola ou Sprite. Após observá-los atentamente, a mulher de repente percebeu algo estranho. Reconheceu que eles provavelmente eram pacientes do hospital psiquiátrico. Essa realização desencadeou uma memória dolorosa de seu passado. Um dia, ela havia corrido desesperadamente pelas ruas procurando por sua irmã. Quando virou a esquina, viu um homem empurrando sua irmã para o chão de forma brutal. O homem pegou o boneco de pelúcia de sua irmã e riu cruelmente, zombando dela por chamar o brinquedo de seu filho. Então, sem hesitar, ele rasgou o boneco de pelúcia em pedaços bem na frente dela. Sua irmã chorou desesperada, implorando para que o homem não machucasse seu filho. Mas o homem apenas riu mais altos, zombando da paciente do hospital psiquiátrico que lamentava por um simples boneco. Nesse momento, a mulher correu para a frente tentando proteger sua irmã, mas já era tarde demais. Lembrando daquele momento doloroso agora, lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela perguntou suavemente a Levi onde estava sua família. Jasper imediatamente apontou para Levi e disse que ele era sua família. Levi então explicou que sua mãe morava no exterior, então, no momento, sua única família era Jasper e o diretor da clínica. A mulher percebeu silenciosamente que Levi, na verdade, havia sido abandonado, e seu colega de quarto havia se tornado a pessoa mais próxima de sua família. Sentindo simpatia, ela lhes entregou algum dinheiro e disse que mais adiante na rua havia um lugar onde poderiam comprar comida, refrigerante e Sprite. No entanto, os meninos balançaram a cabeça educadamente e disseram que não precisavam do dinheiro dela. A mulher sorriu gentilmente e disse que era muito mais fácil para ela ganhar dinheiro do que para eles, então não deveriam recusar sua ajuda. Nesse exato momento, a serpente escondida sentiu a energia do Morning Dog novamente e se lançou contra Levi, com a intenção de matá-lo e absorver seu poder. Mas Levi reagiu instantaneamente e agarrou o demônio no meio do ataque, impedindo que a serpente cravasse suas presas nele. A serpente ficou completamente atônita. Não conseguia entender como aquele humano havia reagido tão rapidamente. Ele teria parado seu ataque com um golpe supersônico? Enquanto isso, Jasper olhou para a serpente com genuína admiração e comentou casualmente que a serpentezinha parecia muito fofa. Ouvindo aquele elogio inesperado, o demônio realmente sentiu uma estranha sensação de vergonha. Ela se lembrou de como outros demônios lhe haviam dito que, se quisesse que os humanos gostassem dela, deveria se apresentar como uma criaturinha pequena e adorável. Incentivada por esse pensamento, a serpente decidiu se aproximar dele gentilmente, acreditando que, se parecesse pequena e inofensiva, os humanos certamente gostariam dela. No entanto, quando uma criança próxima notou a serpente, ela imediatamente gritou de terror e saiu correndo. Logo, todas as outras crianças que estavam brincando nas proximidades correram em todas as direções, gritando que havia uma cobra. Nesse momento, a serpente concluiu amargamente que os humanos eram tolos e ignorantes,
já que nem sequer conseguiam reconhecer sua beleza. Ela decidiu com raiva que quem a chamasse de feia merecia morrer. Mas quando Levi e Jasper disseram que ela parecia fofa, a serpente imediatamente se sentiu feliz novamente. Ela decidiu que, depois de tanto tempo, finalmente havia encontrado os humanos certos. No mesmo momento, o sistema de Levi emitiu uma notificação dizendo que detectou uma fonte de comida de alta energia que poderia suprimir a fome por 3 dias e essa comida estava bem na frente dele. O sistema explicou que a serpente possuía energia de segunda classe. Embora fosse altamente venenosa, ela se tornaria perfeitamente comestível uma vez que sua cabeça fosse removida. Levi então se virou para a mulher e perguntou educadamente se ela poderia ajudá-los com algo. Logo depois, eles chegaram ao pequeno apartamento da mulher, onde ela gentilmente começou a preparar uma refeição para eles. Logo, um cheiro rico e delicioso encheu a sala enquanto algo cozinhava na panela. Levi e Jasper observavam ansiosos, mal podendo esperar. Dentro da panela, havia carne de cobra recém-cortada, cozinhando lentamente após ser marinada em vinho. Ao lado da panela estava um pote contendo a cabeça arrancada da serpente demônio. Levi se lembrou de como, mais cedo, havia tentado cozinhar a serpente. Ele a pegou pelo pescoço e levantou a faca para cortá-la. No entanto, a faca comum não conseguiu danificar a criatura de jeito nenhum. A lâmina simplesmente se quebrou contra a pele dura da serpente. Logo ficou claro que nenhuma ferramenta humana comum seria capaz de ferir a Python demoníaca. Sem outra opção, Levi agarrou a serpente com firmeza e a despedaçou usando apenas suas próprias mãos. Logo, a mulher anunciou alegremente que a sopa de cobra estava finalmente pronta. Ela orgulhosamente disse que sempre foi conhecida por suas habilidades culinárias em Kakovka, e sua filha especialmente adorava seus pratos caseiros. Então, Jasper e Levi convidaram calorosamente a mulher para se sentar e compartilhar o jantar com eles, esperando que ela se juntasse à refeição simples e aproveitasse a comida e a companhia amigável. A mulher respondeu com um sorriso suave e gentil e explicou educadamente que já havia comido mais cedo, então não estava com fome naquele momento. Os meninos agradeceram sinceramente a ela pela ajuda e por preparar um prato tão delicioso. No entanto, a mulher respondeu suavemente que ela deveria ser agradecida, pois foram eles que a convidaram gentilmente para compartilhar a refeição. Não muito depois, os rapazes saíram do apartamento. Antes de sair, viraram-se e disseram educadamente seus despedidas para a mulher. Eles expressaram novamente sua gratidão pela ajuda dela em cozinhar um ensopado de cobra e também por embalar cuidadosamente a comida restante para que pudessem levar com eles. A mulher acenou modestamente, dizendo que não tinha sido nenhum problema. No entanto, ela gentilmente lembrou os meninos de que eles deveriam voltar para o hospital o mais rápido possível. Levi olhou para ela com admiração e disse que sua filha era incrivelmente sortuda por ter uma mãe tão bondosa e atenciosa. Essas palavras sinceras imediatamente trouxeram lágrimas aos olhos da mulher. Ela lhes deu um sorriso caloroso, segurando a emoção, e então disse quietamente adeus. Logo, os 2 meninos caminharam pelo beco estreito, planejando voltar diretamente para o hospital. No caminho, eles de repente cruzaram com um grupo de pessoas vestidas com ternos pretos e brancos. Levi olhou para os estranhos com curiosidade silenciosa, estudando-os cuidadosamente enquanto eles passavam. Enquanto os 2 grupos se cruzavam, um dos estranhos de repente se virou. Um arrepio estranho percorreu seu corpo, como se tivesse acabado de passar por um guerreiro com um poder oculto aterrador. No entanto, depois de um momento, ele balançou a cabeça e se convenceu de que havia sido apenas sua imaginação pregando-lhe uma peça. Enquanto isso, outro esquadrão de guerreiros chegou ao local onde haviam sentido algo antes. Mas, quando verificaram a área, perceberam que a aura demoníaca havia desaparecido completamente. A conclusão deles foi simples: o demônio deve ter escapado. Logo depois, o homem de um olho recebeu a notícia de que outro demônio aparentemente havia morrido. Ele franziu a testa e disse que sua unidade nunca havia recebido tal relatório. Em sua mente, era difícil acreditar que um demônio poderoso pudesse ter sido morto por um humano comum. Nesse momento, Levi entrou na sala calmamente, segurando uma sacola de comida nas mãos, como se nada de incomum tivesse acontecido.
O homem de um olho explicou que, embora a aura demoníaca tivesse desaparecido, todos deveriam lembrar que ela pertencia a uma Python negra demoníaca de segunda classe. Ela poderia estar simplesmente se escondendo em algum lugar perto do hospital, e com tantas pessoas ao redor, a segurança deveria ser garantida. Enquanto falava, seus olhos de repente caíram sobre a sacola de comida que seus colegas de quarto haviam trazido de volta. Quando o recipiente foi aberto, o rosto do homem imediatamente ficou pálido. Uma horrível realização atingiu-o quando um cheiro muito familiar chegou até seu nariz. O esquadrão de guerreiros próximos ouviu seu líder gritar em choque, mas nenhum deles entendeu o que exatamente havia acontecido. O homem de um olho rapidamente pegou os pratos e cuidadosamente retirou um pedaço de osso de dentro da comida. Ele colocou o osso em um pequeno dispositivo de detecção, e o resultado apareceu quase instantaneamente confirmando que o osso pertencia a uma Python negra de segunda classe. Enquanto isso, Jasper e Levi estavam sentados juntos, felizes, aproveitando casualmente o delicioso ensopado sem se preocupar com nada. Eles brincaram dizendo que, já que o homem de um olho se recusou a comer com eles mais cedo, eles poderiam muito bem pegar a porção dele também. O homem estava completamente confuso. Ele não conseguia entender como esses dois conseguiram matar a Python e depois comer calmamente. Afinal, a velocidade máxima de ataque da criatura era mais rápida que a velocidade do som. Determinado, ele decidiu que precisava descobrir a verdade. Jasper comentou casualmente que a cobra na verdade tinha sido muito fofa e amigável, dizendo que até parecia que queria se enrolar nele como um abraço. Então, eles acrescentaram que a carne acabou sendo extremamente macia e surpreendentemente deliciosa. Ouvir tais comentários ridículos fez o homem de um olho ficar furioso. Ele declarou com raiva que preferiria pular pela janela do que confiar nesses dois idiotas novamente. Os meninos olharam para ele confusos, sinceramente não entendendo por que ele parecia tão irritado de repente. Logo, a noite chegou e o quarto foi ficando quieto à medida que todos finalmente iam para a cama. No entanto, o homem de um olho não conseguia dormir. Ele se perguntava se esses dois caras estranhos realmente possuíam corpos inatos raros. Objetivamente falando, eles pareciam fracos, mas haviam enfrentado dois demônios e saído completamente ilesos. Quanto mais pensava sobre isso, menos fazia sentido, e ele suspeitava que eles estivessem escondendo sua verdadeira força o tempo todo. De repente, ele ouviu um som estranho e percebeu que os dois ainda estavam acordados. Fingindo dormir, ele decidiu observar silenciosamente o que eles estavam fazendo. Jasper e Levi se aproximaram dele e disseram suavemente que acreditavam que ele era uma boa pessoa. Jasper então disse que usaria toda a potência de sua técnica aprimorada desta vez para curá-lo. Jasper calmamente tirou uma agulha fina e a apontou para a cabeça do homem de um olho. O homem pensou que, se eles realmente tivessem o poder de matar dois demônios, deviam possuir pelo menos alguma habilidade real. Ele decidiu confiar neles mais uma vez e ver o quão fortes eles realmente eram. Jasper então reclamou que o quarto estava muito escuro e ele não conseguia ver claramente o ponto exato que precisava atingir. Levi respondeu com confiança que ele havia treinado sua técnica por tanto tempo que poderia atingir o alvo exato mesmo com os olhos completamente fechados. Sem hesitar, ele empurrou a agulha para frente e a inseriu com força diretamente na testa do homem. O homem de um olho tentou desesperadamente manter a calma e não reagir, mas as sensações intensas passaram por ele ainda mais fortes do que da última vez. No momento crucial, a agulha pairou sobre o ponto final. Jasper sabia que não podia cometer um erro. O último ponto tinha que ser atingido perfeitamente. Mas de repente, a porta do quarto se abriu. A interrupção inesperada assustou Jasper, fazendo sua mão tremer e errar o alvo da agulha. Era uma enfermeira. Ela gritou horrorizada, exigindo saber o que diabos eles estavam fazendo com o outro paciente. O homem de um olho mal conseguia controlar suas emoções. Nem ele mesmo entendia completamente que tipo de sentimentos estranhos estavam inundando seu corpo. Desesperado, ele estendeu a mão em direção à porta e implorou para que a enfermeira o salvasse. Mas quando a garota viu sua mão cair repentinamente, ela gritou ainda mais alto, convencida de que os dois meninos haviam acabado de matar outro paciente.
Momentos depois, médicos correram para o quarto novamente e rapidamente levaram o homem de um olho para a sala de cirurgia. Ele foi diagnosticado com uma grave hemorragia craniana e precisava de cirurgia imediata. Jasper se sentiu profundamente perturbado e frustrado por não ter acertado a última agulha corretamente. Levi tentou confortá-lo, dizendo com confiança que da próxima vez ele definitivamente teria sucesso. Logo depois daquele incidente caótico, ambos foram firmemente amarrados às suas camas para que não pudessem machucar mais ninguém. O protagonista quietamente esperava que o homem de um olho sobrevivesse e voltasse para eles vivo. Enquanto isso, o homem foi levado para a sala de cirurgia onde os médicos rasparam e desinfetaram sua cabeça, removendo cuidadosamente todas as agulhas que encontraram. Eles fizeram isso porque a área precisava ser completamente preparada antes que o crânio fosse aberto para a cirurgia. Nesse momento, o homem de um olho lentamente abriu seu olho e encarou os médicos com uma óbvia confusão. O médico disse que, na verdade, foi um golpe de sorte ele ter acordado agora, porque teria sido extremamente constrangedor se tivesse recuperado a consciência no meio da operação. Depois de verificar os monitores, o médico disse que todos os seus indicadores haviam retornado aos níveis normais. Por causa disso, eles iriam parar a operação e enviar o paciente de volta ao quarto para mais observação. O médico então perguntou se ele estaria disposto a permanecer no hospital por mais um tempo. Embora sua condição mental fosse incomum, ele ainda estava muito mais estável que os outros pacientes. Portanto, o médico sugeriu transferi-lo para um quarto separado. O homem de um olho simplesmente olhou para o médico com uma expressão sombria e ameaçadora, sem dizer nada em resposta. O médico então examinou novamente os registros e imagens do paciente. Começou a suspeitar que as enfermeiras haviam confundido as fichas, porque a coluna vertebral e a perna do paciente pareciam ter se curado quase magicamente, o que deveria ser impossível. Virando-se para a equipe, ele anunciou calmamente que o paciente não precisava mais do gesso. No entanto, quando olhou para a cama novamente, percebeu de repente que ninguém estava mais deitado ali. Naquele mesmo momento, o homem de um olho já havia encontrado suas roupas e quietamente retornado para seu quarto original. Ele ficou em pé na frente da cama de Jasper e anunciou calmamente que era o chefe de uma unidade especial de guerreiros de nível nacional, e apesar disso, já havia falhado em lidar com Jasper 3 vezes. Ele disse a Jasper que ele deveria se orgulhar do que tinha feito. Mas, no fundo, o homem de um olho jurou silenciosamente para si mesmo que nunca mais confiaria nesses dois psicopatas. Toda vez que ele olhava para sua cabeça careca recém-raspada, ela o lembrava das coisas estranhas e aterrorizantes que eles haviam feito com ele. Nesse momento, Levi virou-se para ele com uma expressão calma e confiante e disse que o homem tinha voltado vivo e mais forte do que antes. Ele acrescentou que, da próxima vez, ele tinha certeza absoluta de que finalmente conseguiriam curá-lo completamente. No entanto, o homem de um olho claramente não estava interessado em continuar essa conversa. Sem dizer mais nada, ele foi até a janela, a abriu de uma vez e calmamente saiu de casa enquanto se despedia casualmente de seus colegas de quarto. Antes de sair, ele declarou firmemente que seus caminhos nunca mais se cruzariam e que essa seria a última vez que se viriam. Mas, no momento em que pulou pela janela, uma enfermeira que estava perto gritou de choque e pânico, chamando imediatamente os atendentes para ajudar. Para surpresa de todos, o homem de um olho caiu no chão completamente ileso. Ainda assim, o salto dramático assustou os pedestres que passavam por ali. Enquanto ele se afastava, pensava mais uma vez nesses dois caras estranhos, concluindo que, embora eles possuíssem corpos inatos e estilos de combate bizarros, simplesmente não dava para conversar com eles. Mais tarde, alguém relatou o incidente inteiro ao diretor da clínica. O diretor ficou furioso por o homem de um olho ter feito uma coisa dessas, e mais uma vez, a responsabilidade de lidar com aqueles dois pacientes problemáticos caiu sobre ele. Logo depois, Lee também ligou para o diretor e informou que uma das pessoas no hospital acabará de pular pela janela. No entanto, Lee explicou que o homem havia aterrissado de alguma forma sem se machucar e então desapareceu sem deixar nenhum rastro. No começo, o diretor achou que Lee estava falando sobre um dos dois pacientes instáveis.
Mas quando percebeu que era o homem de um olho, ele imediatamente relaxou e disse que o hospital não tinha responsabilidade sobre ele. No entanto, Lee o havia chamado por uma razão completamente diferente e seu tom mudou rapidamente para algo muito mais sério. Ele apontou que o homem havia acabado de pular pela janela do hospital e saído do prédio sem pagar a conta médica pela estadia. Depois de dizer isso, Lee não se preocupou em esperar uma resposta e simplesmente desligou o telefone sem mais palavras. Não muito depois, Levi e Jasper foram cuidadosamente colocados em uma ambulância para serem transferidos para outra unidade hospitalar. A essa altura, eles já sabiam que o homem de um olho havia sobrevivido ao incidente, mas, infelizmente, ele havia escolhido sair sem ficar para vê-los. Jasper ainda estava preocupado de que o olho machucado do homem não tivesse se recuperado completamente. Mas Levi o tranquilizou calmamente, dizendo que da próxima vez que tentassem o tratamento, eles definitivamente teriam sucesso. Ouvir isso fez Jasper ficar emocionado, e ele de repente começou a chorar. Ele sentia que tinha decepcionado o homem de um olho, e por isso o homem tinha saído sem se despedir corretamente. Levi gentilmente o corrigiu e disse que o homem na verdade se despediu deles antes de sair. No entanto, depois de pensar mais um pouco, Levi se lembrou de que o homem na verdade havia dito que eles nunca mais se viriam. Então, ele se corrigiu de forma um pouco desconfortável e explicou que a despedida havia sido dita de uma maneira um pouco diferente. Ainda assim, Jasper se acalmou um pouco. Em sua mente, se o homem tivesse se despedido, isso significava que talvez eles se encontrassem de novo algum dia, e quando isso acontecesse ele definitivamente seria capaz de ajudar o homem corretamente. Enquanto estava ali quieto, Jasper de repente percebeu uma pequena caixa de maçãs colocada na janela e casualmente disse que realmente queria comer uma. Levi estendeu a mão para pegar uma maçã e, assim que movia o braço, as faixas que haviam estado amarrando seus corpos de forma apertada se soltaram repentinamente. Depois de se libertar tão facilmente, ele casualmente deu uma das maçãs para seu amigo, que aceitou feliz e imediatamente começou a dar grandes mordidas. Jasper disse felizmente que Levi também deveria experimentar uma, porque a maçã estava incrivelmente doce, suculenta e maravilhosamente crocante. Enquanto isso, o parceiro de Lee comentou que o vice de Lee era incrivelmente generoso e dedicado ao seu trabalho, especialmente porque ele estava pessoalmente transportando aqueles pacientes problemáticos novamente. Lee respondeu calmamente que levá-los ele mesmo seria simplesmente mais seguro. Além disso, ele também planejava cobrar uma certa dívida de alguém no caminho. Ao mesmo tempo, algo extremamente incomum estava começando a acontecer no primeiro porto da cidade. Logo ficou claro que um demônio de quarto rank conhecido como Povo de Recife havia de alguma forma quebrado a contenção. Um esquadrão de guerreiros treinados chegou rapidamente ao porto para confrontar o terrível monstro. Eles soltaram uma variedade de poderosos feitiços e ataques, mas nenhuma de suas técnicas parecia ser capaz de ferir o demônio. Então, eles notaram algo alarmante: os tentáculos da criatura começaram a liberar grossos jatos de tinta escura. Os guerreiros logo perceberam que isso era uma técnica mortal de alto rank conhecida como Névoa da Morte. Naquele momento, entenderam a aterrorizante verdade. Esta criatura não era apenas um demônio de quarto rank, ela era pelo menos de quinto rank. Percebendo que o nevoeiro negro era extremamente tóxico e podia causar morte instantânea ao contato, decidiram recuar imediatamente. Os guerreiros rapidamente se viraram e começaram a correr, mas a nuvem de tinta que se espalhava continuava a persegui-los implacavelmente. Um dos homens logo percebeu que a velocidade de propagação da névoa mortal era rápida demais, e ele se preparou silenciosamente para o momento em que inevitavelmente morreria. No entanto, no momento certo, alguém usou uma técnica precisa de contagem e bloqueou o ataque mortal que estava prestes a atingi-lo. Nesse momento, um homem de pé nas vigas de aço, bem acima do demônio, olhou para baixo e disse com um tom irritado que ele já estava de muito mau humor. Os guerreiros imediatamente reconheceram a voz, era o chefe deles. E, de fato, a figura misteriosa era o próprio homem de um olho. Ele explicou calmamente que havia vindo até ali especificamente para desabafar sua raiva nesse monstro infeliz. Os guerreiros o olharam com confusão, perguntando-se por que o líder deles, normalmente tão intimidador, tinha mudado de estilo de cabelo de forma tão drástica. Então,
o homem de um olho soltou uma técnica aterrorizante conhecida como a palma do dragão de Buda, um golpe tão poderoso que parecia capaz de abalar o próprio mundo. Com um movimento calmo, ele direcionou sua palma diretamente para o demônio, e um brilhante feixe de luz disparou à frente, atingindo a criatura diretamente na cabeça. Enquanto isso, longe, na ponte, um enorme engarrafamento de trânsito se formava de repente. Lee e seu parceiro olharam ao redor, confusos, sem entender o motivo de o trânsito ter parado completamente tão de repente. Então, eles notaram algo estranho: pessoas estavam abandonando seus carros e correndo em pânico na direção oposta. No momento seguinte, um corpo coberto de sangue de repente caiu sobre o para-brisa de seu carro. Naquele momento horrível, ambos os homens perceberam que algo terrível estava acontecendo e que o fim talvez já tivesse chegado. Enquanto isso, o homem de um olho já havia lidado com o polvo-demônio, mas logo percebeu que algo ainda não estava certo. Mesmo com o monstro morto, ele ainda podia sentir poderosas ondas de energia demoníaca se espalhando pelo ar. Naquele momento, os guerreiros próximos perceberam alguém correndo desesperadamente em direção a eles. Um dos agentes do departamento especial relatou urgentemente que haviam encontrado um novo problema sério. Eles haviam acabado de descobrir outro demônio se movendo pela ponte, indo diretamente para o centro da cidade. Enquanto isso, o pânico real já começava a se espalhar pela ponte lotada. Levi e Jasper, ainda sentados na ambulância, não tinham ideia do que estava acontecendo lá fora. Eles estavam simplesmente pensando em que outro alimento poderiam comer. Nesse momento, uma voz estranha ecoou na mente de Levi, dizendo que, depois de ter rompido para o nível humano, seu corpo agora precisava de uma enorme quantidade de energia. Embora ele não entendesse completamente o que isso significava, ele de repente se sentiu extremamente faminto. Logo outro demônio apareceu na ponte. Era outra criatura polvo, aparentemente procurando desesperadamente como se estivesse procurando seu pai. Enquanto isso, Lee saiu do carro e correu em direção ao homem que havia caído sobre o para-brisa deles, tentando revivê-lo. Ele disse ao seu parceiro para pegar a medicina hemostática do carro, mas seu parceiro nervosamente insistiu que eles precisavam correr imediatamente, porque o demônio chegaria em qualquer segundo. Nesse momento, Lee tirou o relógio e jogou para seu parceiro, dizendo a ele para trazer a medicina e depois correr, levando também o relógio. O homem protestou, dizendo que os feridos já estavam em estado crítico e, se ele ficasse mais tempo, morreria junto com eles. Então, o vice começou a contar em silêncio a história por trás do relógio. Ele explicou que no primeiro dia em que se tornou cirurgião, salvou a vida de uma criança, e a criança grata lhe deu aquele relógio de presente. A partir daquele dia, ele fez uma promessa solene a si mesmo de que nunca mais abandonaria uma pessoa morrendo, não importando quão perigosa ou sem esperança a situação pudesse parecer. No entanto, seu parceiro rapidamente apontou que ainda havia 2 pacientes amarrados nas camas na parte de trás do carro. Se eles pegassem aqueles 2 e fugissem agora, talvez fosse a única chance de algum deles sobreviver. Mas Lee balançou a cabeça firmemente e disse para ele esquecer aqueles 2 completamente e se concentrar nas pessoas que ainda podiam ser salvas de forma realista. O parceiro se recusou a ouvir. Ele subiu no carro e começou a tentar libertar Levi e Jasper, avisando-os que um enorme demônio já estava em algum lugar à frente na estrada. Nesse momento, Levi se levantou casualmente e passou a mão pelas faixas que amarravam o corpo de Jasper, e assim, as amarras se romperam como se não fossem nada. Ao ver isso, o parceiro olhou para os pacientes em completo pânico. Então, ele os pegou pelos braços e começou a arrastá-los pela estrada, desesperado para se afastar. Mas Jasper de repente o parou e disse que eles tinham uma pergunta importante para fazer. O garoto começou a perguntar ao homem que tipo de demônio estava lá fora e se ele parecia fofo ou não. O homem imaginou em sua mente um polvo gigante e rosa, esmagando carros com seus enormes tentáculos, e depois de um momento, ele disse de forma desconfortável que era, bem, um gosto adquirido. Levi pensou um pouco sobre aquela resposta e então disse calmamente que, se fosse esse o caso, provavelmente não iriam a lugar nenhum depois de tudo. Jasper sorriu alegremente e disse que, em vez de fugir, eles deveriam procurar o demônio e brincar com ele por um tempo.
Ao ouvir isso, o homem olhou para os dois garotos em completo horror e gritou que eles estavam completamente loucos e claramente eram psicopatas reais. Enquanto isso, o demônio de terceiro rank conhecido como Polvo de Recife continuava devastando a ponte. Aconteceu que a criatura na verdade era fêmea, e ela estava desesperadamente procurando seu pai, que já havia sido morto pelo homem de um olho. Levi ficou ali calmamente, pensando como o pai dela nunca voltaria. Sendo assim, ele decidiu que agora era sua responsabilidade lidar com esse demônio. Ao mesmo tempo, Lee continuava realizando o tratamento de emergência, tentando desesperadamente estancar o sangramento do homem ferido e mantê-lo vivo. Ele gritou para seu parceiro vir ajudá-lo, mas, nesse ponto, o homem já tinha corrido para algum lugar e não estava mais à vista. A vítima ferida já estava perto da morte, mas ainda conseguiu reunir forças suficientes para sussurrar palavras de gratidão ao médico que se recusou a abandoná-la. Então, o homem ferido lentamente olhou para cima e viu que o demônio já estava se aproximando deles. Ele disse fraco ao médico para correr enquanto ainda podia, dizendo que não havia necessidade de perder tempo tentando salvar alguém que já estava morrendo. Mas Lee se recusou teimosamente. Ele disse firmemente que era médico, e por isso, nunca fugiria e abandonaria um paciente. O demônio percebeu os dois humanos indefesos abaixo e se aproximou, perguntando com uma voz estranha se eles tinham visto seu pai em algum lugar. Ela os avisou que, se não o tivessem visto e não pudessem lhe dizer onde ele estava, ela os mataria sem hesitar. Depois de dizer isso, o polvo levantou lentamente um de seus enormes tentáculos bem alto no ar, se preparando para atacar os dois homens. No entanto, bem naquele momento, algo inesperado aconteceu, e o polvo foi repentinamente puxado violentamente para o lado por uma força invisível. Lee e a vítima ferida estavam tremendo de terror, ambos esperando completamente que estivessem prestes a morrer a qualquer segundo. Mas quando olharam cautelosamente para cima novamente, perceberam que o demônio não estava mais ali. Nesse momento, o parceiro de Lee correu de volta e explicou que ele havia roubado um carro menor porque a ambulância era muito grande e lenta, e aquele veículo levaria a vítima ao hospital muito mais rápido. Lee sentiu um alívio genuíno ao ver seu parceiro voltar, porque ele havia acreditado que o homem simplesmente havia fugido e os abandonado. Depois disso, o homem ajudou Lee a levantar a vítima ferida, e juntos eles cuidadosamente a levaram para o carro que os esperava. Enquanto isso, em algum lugar abaixo da ponte, o demônio polvo caiu pesadamente no chão. Jasper, que estava assistindo a tudo de cima, estava absolutamente encantado. Ele parecia empolgado e disse que realmente queria brincar com esse demônio interessante. Levi pegou um dos tentáculos da criatura e calmamente lhe disse para descer e brincar com eles. Sem hesitar, Jasper pulou de cima, mirando em cair diretamente sobre o polvo. Seu salto foi perfeitamente preciso, e ele aterrissou diretamente na testa do demônio. Então, ele começou a cutucar o polvo com o dedo repetidamente, rindo como se estivesse brincando com um brinquedo. Esse comportamento deixou o polvo extremamente irritado, e ela gritou que mataria esses humanos rude por tratá-la com tanto desrespeito. Ela balançou um grande tentáculo em direção a Jasper para esmagá-lo, mas naquele exato momento ela sentiu algo arrastando para baixo novamente. Jasper caiu levemente no chão enquanto Levi avançava e pressionava seu pé firmemente sobre o tentáculo do demônio. Levi explicou casualmente que ele apenas aplicou um pouco de pressão para impedi-la de atacar seu amigo, mas de alguma forma o tentáculo simplesmente se soltou. Jasper deu de ombros e disse que provavelmente não importava, já que o polvo ainda tinha muitos tentáculos sobrando. Enquanto isso, o demônio gritou alto e começou a chorar, chamando desesperadamente por seu pai e reclamando que estava sendo bullying. Levi assentiu pensativamente e disse que, de certa forma, seu amigo realmente tinha um ponto. O polvo ficou ainda mais furioso e balançou selvagemente seus tentáculos restantes, tentando matar os dois humanos que a humilharam. Mas Levi pegou calmamente outro tentáculo, e assim como o primeiro, ele se soltou novamente com uma facilidade surpreendente. Nesse momento, Jasper se afastou para uma clareira próxima e de repente descobriu uma velha churrasqueira ali. O polvo continuava se debatendo com raiva enquanto Levi continuava arrancando seus tentáculos um por um. Ele pegou outro tentáculo e olhou ominosamente para o demônio, mas de repente algo no ar o distraiu.
Tanto o garoto quanto o demônio farejaram o ar ao mesmo tempo, notando um cheiro incrivelmente delicioso que se espalhava pela área. Aconteceu que, durante todo aquele caos, Jasper já havia colocado um dos tentáculos cortados na churrasqueira e começado a cozinhá-lo. Ele preparou o tentáculo grelhado com alegria para que pudesse compartilhá-lo e saboreá-lo junto com seu amigo. Atraído pelo cheiro delicioso, o demônio polvo correu em direção à churrasqueira também, claramente tentado pelo aroma. Mas quando percebeu que a comida deliciosa que estava sendo cozida era na verdade um de seus próprios tentáculos, ela começou a tremer de choque e horror. Jasper cortou o tentáculo grelhado em pedaços e os colocou cuidadosamente em um prato antes de oferecê-los ao seu amigo. O protagonista deu uma grande mordida no tentáculo e mastigou pensativamente antes de dizer que o prato estava incrivelmente saboroso. No entanto, Jasper logo anunciou que já havia cozinhado o último tentáculo que tinham, e não havia mais nenhum para grelhar. Mesmo depois de comer tudo isso, Levi percebeu que ainda não estava completamente cheio. Os dois amigos então olharam para o polvo e perceberam que ela mal tinha tentáculos restantes. Eles rapidamente perceberam que, neste ponto, o demônio era basicamente só uma cabeça com quase nada mais sobrando. Foi então que os dois amigos trocaram olhares e de repente tiveram uma brilhante nova ideia. Logo, a cabeça restante do demônio também foi colocada na churrasqueira e lentamente cozida. Jasper hesitou um pouco e disse que os olhos do polvo ainda estavam abertos, então ele não tinha certeza se seria ok comer ela. Levi calmamente caminhou até a churrasqueira e gentilmente cobriu os olhos do polvo com a palma de sua mão, dizendo que, se não houvesse olhos observando-os, isso significava que não havia mais vida e eles poderiam comer com segurança. Não muito depois disso, o homem de um olho finalmente chegou ao local junto com seus subordinados e imediatamente começou a perguntar onde o demônio havia ido. Um dos técnicos deu um passo à frente e relatou que seus instrumentos haviam detectado ondas de energia residual fracas que provavelmente pertenciam ao demônio. Ele se aproximou do homem de um olho e mostrou a ele as leituras em seu tablet. De acordo com os dados, o último traço de energia do demônio indicava que ele havia se movido para algum lugar abaixo da ponte. No entanto, quando a equipe finalmente chegou naquele local, a visão que os esperava foi completamente inesperada. Jasper e Levi estavam deitados pacificamente na grama, dormindo profundamente como se nada de incomum tivesse acontecido. O homem de um olho ficou paralisado de choque, enquanto um colega relatava nervosamente que as ondas de energia do demônio haviam desaparecido completamente. No entanto, curiosamente, as únicas pessoas presentes na cena eram aqueles dois garotos. O homem de um olho não conseguia entender por que o destino o forçou a encontrar aqueles dois novamente, especialmente quando ele já havia decidido que estava se despedindo deles para sempre. Um dos trabalhadores continuou examinando o scanner, confuso, repetindo que o último traço de energia demoníaca definitivamente tinha se originado exatamente deste local, mas o demônio em si não estava em lugar algum. Então o homem de um olho notou uma churrasqueira próxima, e no momento em que a viu, uma terrível realização começou a se formar lentamente em sua mente sobre o que realmente havia acontecido ali. Uma das oficiais sugeriu que eles deveriam prender os dois garotos para interrogá-los. Mas o homem de um olho imediatamente descartou a ideia, dizendo que eles eram apenas pacientes mentalmente instáveis e não havia sentido em interrogá-los ou acreditar neles. A garota ficou confusa e perguntou por que ele estava tão certo disso. De repente, o homem de um olho gritou alto, dizendo que estava envergonhado até de ouvir uma sugestão tão ridícula. Ele os advertiu com raiva que, se ela cometesse um erro tão básico novamente, ele pessoalmente raspava a cabeça dela como punição.